E aí, coloradagem? Tô aqui para mais uma resenha do povão. Dessa vez um pouco melhor, graças à vitória colorada contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, no São Januário. E o Inter começa com o Maurício no lugar do Patrick, que tinha sido suspenso pelo terceiro cartão amarelo naquela jogada meio esquisita, né, do jogo contra o Sport. Né? E começa em cima, na pressão. Tanto que já aos 3 minutos e meio, o Caio Vidal dá uma cabeçada e obriga o Fernando Miguel a fazer a primeira defesa da partida. Em seguida, o Yuri Alberto ele chuta de dentro da área e obriga o Fernando Miguel a fazer uma importante defesa já antes dos 6 minutos. E aos 6 minutos e meio, o Maurício chuta de fora da área após uma cobrança de escanteio. Na sequência, o Inter tem a sua quarta finalização a gol. E dessa vez com sucesso. Rodrigo Dourado apara um cruzamento do Moisés pela esquerda. Mais uma contribuição do Moisés aí num gol colorado. E cabeceia a bola na bochecha da rede, aquela lateralzinha por dentro da rede ali, né, fazendo o primeiro gol do Inter. Então imagina, em 9 minutos nós tivemos 4 chances de gol, 4 bolas a gol, né? E estávamos merecendo uma sorte melhor já e abrimos o placar. O Inter depois disso deu uma recuada nas linhas de marcação, deu um pouquinho mais a bola pro Vasco, mas mesmo assim o Vasco não apresentou grandes soluções e não tem uma jogada que se possa destacar de perigo de gol pro Vasco, né, durante esse período. O primeiro tempo acaba ainda com uma jogada do Inter, né, um lançamento que o Yuri Alberto recebe dentro da área, chuta em gol e obriga o Fernando Miguel a fazer uma defesa e colocar a bola para escanteio. O segundo tempo começa um pouco mais lento, que só aos 10 minutos que o Vasco consegue uma cabeçada do Thales, né, que vai para fora. Então, enquanto no primeiro tempo, a essa altura, nós já tínhamos 1-0 para o Inter e algumas chances, algumas bolas a gol, no segundo tempo isso está um pouco mais devagar, né? Ainda bem, porque o Inter estava na frente do placar, né? O Lindoso, que a essa altura já estava no lugar do Maurício em campo, eu acho que o Maurício ou não correspondeu muito às expectativas da Abel, ou simplesmente o Abel queria fechar um pouco mais esse meio, né? E Lindoso chuta de fora da área, mas não consegue também vencer o Fernando Miguel. O Praxedes cansou, e, na minha opinião, então por isso que entra no lugar dele o Nonato, e na mesma parada muda também o Thiago Galhardo, depois de 35 dias sem jogar, entra no lugar do Caio Vidal. Aos 26 minutos tem um lance muito polêmico do jogo, né? Polêmico para alguns, para mim é claro que não houve pênalti, né? O Cuesta não toca no Cano o suficiente para causar qualquer problema dele pro chute. O Cano se atrapalha sozinho e chuta a grama e erra o chute. O juiz marcou o pênalti, foi chamado pelo VAR, porque muito provavelmente o VAR não concordou com a marcação, né? E mesmo assim, o juiz olhando lá no VAR, teve a cara de pau de vir lá e confirmar, né? E além de confirmar o pênalti, ainda deu cartão amarelo pro Cuesta, que tirou o Cuesta do jogo contra o Flamengo. Então eu sou meio desconfiado, acho que essas coisas não podem acontecer assim, e muito bem o nosso presidente, que no final do jogo destacou esses pontos negativos aí da arbitragem, né? Sempre a favor do Flamengo nessas questões. Mas, como dizem uns por aí, Deus não joga, mas fiscaliza, o Cano bateu para fora. Apesar do Lomba estar na bola, ter acertado o canto e estar na bola, o Cano errou e nem em gol a bola vai, né? Então, isso só reforça o que nós vamos ver mais adiante, né? Inclusive, teve uma jogada em que o próprio Cano desperdiça um gol, né? Chuta a queima-roupa no Lomba, o Lomba defende com o pé, a bola explode no travessão, mas a jogada já estava parada por impedimento do Cano. Então, no final das contas, a gente vai ver na estatística, não tem um chute a gol do Vasco, né? Aos 42, antes disso um pouco, o
Benítez, que para mim foi um dos mais lúcidos em campo do Vasco, né? É o único que se salva, acho, ao lado do Thales, naquele time. Ele faz uma boa jogada, dá uma cavadinha na bola, mas a bola vai para fora, né? E aos 44, o Dourado e o Roberto saem para dar lugar pro Johnny e pro Peglo, né? Que vai ter uma participação importante no final do jogo, quando o Inter ali pelos 49 dá uma pressão, né, dá uma marcação alta, vai no ataque, consegue fazer uma troca de passes dentro da área do Vasco, e o Peglo rola pro nosso artilheiro Thiago Galhardo, que só ajeita para canhota e bate no cantinho do Fernando Miguel, sem chance de defesa. Tá aí o segundo gol, um alívio para nós, né? E também pelo que a gente viu nas comemorações do gol, um alívio para o Thiago Galhardo, né? Ele estava muito emocionado quando comemorou esse segundo gol, né? Homenageou a avó, aquela coisa toda. E então, além de dar um alívio nessa partida, eu acho que nos traz uma esperança para a próxima, por deixar o Thiago Galhardo um pouco mais leve, né? Vamos ver no próximo domingo como é que isso vai ser, né? Com isso, com esse gol do Thiago Galhardo, a partida tem os números finais, né? E vamos ver esses números como ficaram aqui nas estatísticas. Vamos falar um pouquinho dos números da partida, então, né? O principal deles está aqui, 2-0 para o Inter, né? Saímos de lá com um resultado positivo, que eu vou destacar isso, a importância disso mais na frente, lá na conclusão da nossa resenha. Posse de bola, né? Mais uma vez, nosso adversário teve mais posse de bola que o Inter, mas isso não quis dizer muita coisa, porque teve menos finalizações, o Inter finalizou 16 contra 8. E das 16, 7 do Inter foram certas, enquanto nenhuma no gol do Vasco. Aquilo que eu falei, aquele chute no final do jogo, que o Cano deu de dentro da área e que estourou no poste depois na defesa do Lomba, ele não contou porque ele já estava impedido. O Cano já estava impedido na origem do lance, então aquilo acabou não indo para a estatística como chute certo a gol, né? Então mesmo com 65% contra 35%, né, a gente teve mais efetividade. Isso é bom. Isso se reflete também aqui. A gente teve mais escanteios a favor do Inter. Uma goleada. 9-3 para nós, né? Só que, de novo, tivemos um decréscimo na quantidade, no percentual de passes certos. Apenas 71%, um dos mais baixos desses últimos jogos. Acho que, mais uma vez, tem que chamar atenção para isso, e eu acho que a comissão técnica do Inter deve dar uma olhada com mais atenção nesse ponto, né? 83% do Vasco, né, em passes certos, né? E faltas, muitas faltas. Cometemos 20 faltas contra só 9 do Vasco, né? Foram bastante faltas que o Inter cometeu para tentar parar um pouco o jogo do Vasco e garantir esses 2-0, que foram muito importantes para esse final de campeonato para nós. E o jogador destaque eleito na partida de hoje foi o nosso capitão Rodrigo Dourado. Ele teve quase 70% dos votos na enquete que o povo do clube faz no Twitter. Ele se recuperou emocionalmente da partida contra o Sport, onde ele não fez uma boa apresentação, foi inclusive culpado pela jogada inicial de um dos gols do Sport, mas estava lá inteiro para esse jogo. Então, tecnicamente também ele se recupera, porque ele estava lá soberano na marcação, distribuindo a bola na saída do jogo e fazendo um gol muito importante logo no início da partida, né? Tirando o primeiro 0 do placar. Então, nosso destaque de hoje vai para o nosso capitão número 13, Rodrigo Dourado, merecidamente.
tivemos outras menções aí nessa votação que o povo do clube faz, né? Falando nisso, dá uma votadinha lá, né? Aqui o Twitter do povo do clube, presta atenção, no final da partida sempre tem a enquete lá para a gente votar e participar da escolha do jogador destaque, né? Mas também foram votados lá o Edenilson e o Rudinei, né? E aí eu deixo aqui também uma pergunta para vocês, né? Coloca lá nos comentários. Tu pagaria 1 milhão para o Rudinei estar jogando contra o Flamengo no domingo na nossa lateral direita? E o Inter deu mais um importante passo para a conquista desse nosso tão esperado tetracampeonato, ao vencer o Vasco fora de casa lá no São Januário. A gente sabia que o Vasco viria para cima, precisava de um resultado positivo para escapar um pouco dessa briga lá na zona do rebaixamento, né? Mas o Inter fez o gol na hora certa, na hora que estava pressionando o time do Vasco, né? E depois soube sofrer. A gente viu que o Vasco ficou mais tempo com a posse de bola, mas mesmo assim não criou nada importante no jogo, não teve uma chance de gol para se destacar, né? Porque fica evidente a baixa qualidade desse time do Vasco. Só que isso não pode acontecer contra o Flamengo. O time do Flamengo tem jogadores melhores e se o Inter der tanto a bola assim, o risco vai ser muito, muito maior. A gente tem que prestar um pouco mais atenção. Mas como lembrou o amigo colorado lá de Águas Claras, aqui do DF, né, o Gustavo Desman, ele lembrou numa postagem lá no nosso grupo de WhatsApp que o Flamengo e o Inter estão nessa briguinha parelha aí desde a 27ª rodada, o Inter sempre na frente 1 ponto, às vezes sobe para 4, diminui de novo para 1, mas desde a 27ª rodada os dois estão subindo juntos, né, nessa tabela do campeonato, e isso só demonstra o equilíbrio que tem essas duas equipes na prática, né? O que tira um pouquinho desse favoritismo tão exacerbado que a imprensa, principalmente do centro do país, está colocando em cima do time do Flamengo, né? Então, como em outras conquistas que a gente teve, nada foi fácil, como costuma lembrar o amigo Diego Saraiva, nada é fácil para o Inter e para o seu torcedor, né? A gente vai ter que enfrentar um elenco melhor, reconhecidamente melhor, né, o elenco do Flamengo. A gente vai ter que enfrentar arbitragens tendenciosas, para mim tá nítido isso, né? Sempre na dúvida, prejudicando o Inter e favorecendo o Flamengo, né? Como a gente viu nessa última rodada, né? A gente vai ter que enfrentar a grande mídia contra, porque a gente só vê a internet hoje, como é que está a repercussão desse jogo e as perspectivas para o próximo, de favoritismo amplo do Flamengo. O Flamengo já é campeão praticamente, na opinião de alguns jornalistas e cronistas esportivos, né? E até parte de descrédito de parte da sua torcida, porque, por incrível que pareça, ainda tem colorados que não conseguem ser positivos e tá acreditando num título do Inter, né? Eu tô confiante, acho que a gente tem condições de fazer um bom jogo lá contra o Flamengo, quem sabe até sair com uma vitória e nesse caso já com um tetracampeonato, né? Vamos torcer muito. Eu queria que vocês deixassem o palpite de vocês aí nos comentários. Deixa aí para nós o palpite de qual vai ser o placar do jogo do Maracanã domingo que vem, né? Como é que vai ser isso? Flamenguista também pode dar palpite, não tem problema. Mas eu acho que a torcida colorada tem que estar confiante e por isso vamos lá, muito pensamento positivo e rumo ao tetra, coloradagem.